está? Glória a Jesus. Glória a Deus. Número 116. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito alegre de estar na casa do Senhor. Agradeço a Deus pelos anos de vida que eu tenho e a maioria dos anos na casa do Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa a gente ver a manifestação do Espírito Santo de Deus. E hoje nós até tivemos uma lição maravilhosa. Estamos até estudando a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, né? A pessoa que está no nosso meio. Você não vê, eu não vejo, mas ele está ao nosso lado.
Eu não vejo, você não vê, mas está sondando cada um de nós. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Ele é o nosso consolador nesses dias tão difíceis que estamos. Agora estive pensando, irmãos, vamos ver uma obra do Espírito Santo de Deus que eu vou ler aqui. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 9. A regeneração de uma rainha. Meu Deus do céu. Você veja que ela ouvira lá na sua terra a respeito do espírito que havia dentro de Salomão. Ela disse, não é possível. Eu vou ver se isso é verdade. Eu vou ver o que é que tem na vida de Salomão. Glória a Deus. Que chegou aqui à minha terra e me contaram, eu não estou acreditando. Irmãos, o que o Espírito de Deus faz, se contar o incrédulo, ele não crê. Só os crentes lavados pelo sangue de Jesus cremos. Aí diz aqui, na palavra de Deus, capítulo 9, 2 Crônicas, capítulo 9, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. Na seguinte história, eu ver realmente esse camarada tem mais sabedoria do que ele. Eu estou aqui em Sabá, quero olhar, pessoas sábias. Eu vou ver, eu vou preparar tudo, os enigmas, as perguntas. Vou levar também muito ouro, porque esse camarada é famoso, mas ela queria saber o segredo. Glórias ao Senhor e Salvador Jesus, porque ela não conhecia o espírito que estava na vida de Salomão. Às vezes a gente admira o nosso comportamento, é porque não sabe o espírito que trabalha dentro de nós, regenerando a nossa vida, regenerando os nossos pensamentos. Glórias a Jesus. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa chamam menor dois, pois havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificava, e as iguarias, até o alimento, coisa, né? Ela observou até os alimentos, a forma de colocar no prato. Olha, eu fico encantado com a palavra de Deus, como ela nos aperfeiçoa. As iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, ficou como fora de si. A mulher ficou como fora de si. Eu olhava para a mulher e dizia, será que ela está com a cabeça? Mas ela estava mesmo. Admirada, que ela nunca tinha visto um templo, a organização e um Deus semelhante ao de Salomão. Aí veja mais. Olha, irmãos, precisamos ler a Bíblia que é para a gente se aperfeiçoar mais. Aí depois diz a palavra do Senhor. Então disse ao rei,
verdadeira, a palavra que eu vi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que eu vim. Ela disse, eu vou lá, eu vou ver. Eu vou ver a casa desse Deus. Eu vou ver a Salomão. Eu vou ouvir as palavras de Salomão. Mas ela chegando lá, irmãos, ela se admirou. Até os seus servos, a forma dele vestir, os vestidos e roupas deles eram diferentes dos demais reinos. A forma deles subir ao templo do Senhor, a forma deles se assentar, glórias ao Senhor, a forma deles louvar ao Deus Todo-Poderoso era diferente. Glórias a Deus. Aí nós, irmãos, às vezes pensamos, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que os meus passos, porque ela olhou até os passos dos servos, olhou tudo, glórias ao Senhor. Ela, onde olhava, ela via a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. A noiva do Senhor, irmãos, ela é honrada pela sabedoria que o Consolador tem nos dado. Os nossos passos têm que ser passos certos. Sabe por quê? Tem gente te olhando. Tem gente me olhando. Aleluia. Devido ao nosso comportamento, o nome do Senhor Deus da glória dos exércitos é glorificado aqui na terra. É por isso, irmãos, que nós vemos aí muitos ditadores, muitos chefes de nações querendo destruir a igreja do Senhor, porque eles confessam e falam: bendito seja o Senhor dos Exércitos, aquele que veio a esta terra, entregou a sua vida, derramando o seu sangue precioso, aleluia, mas ele não está morto, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está no meio da igreja. Glórias a Jesus. Pois aquela mulher saiu dali convertida, saiu diferente. Mas nos nossos dias, que coisa, tem tristeza que a gente sente. Às vezes até mesmo, pastor, não estou falando aqui não, graças a Deus que nós examinamos a Escritura. Mas tem pastores que os passos deles são sujos. O linguajar é diferente. Na boca só tem pornografia. Estou falando dos pastores, fora muitos membros que são relaxados, que não têm, irmãos, prazer em se aperfeiçoar diante de uma palavra que foi ensinada nesta manhã. Nós não estamos só, nós temos um Consolador, o Deus que fez os céus e a terra e fez a nossa vida para nós glorificar em espírito e verdade. Aquele que está na nossa direção, aquele que venceu o inferno, aquele que não deixa Satanás tocar na tua vida, na minha vida, aquele que está preparando a igreja gloriosa para morar nos céus, aleluia, aqueles que muitas vezes detêm a força de homens poderosos, porque todo o poder pertence ao Senhor nosso Deus, nos céus e na terra.
temei ao Senhor e tremei. Que a sua vida seja uma vida na presença do Senhor. Porque nós não pertencemos a este mundo. Não. Nós pertencemos àquele cuja morada é lá nos céus. E dentro do nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus falou para Nicodemos, né? É necessário o homem nascer de novo, da água do Espírito. Porque senão o quê? Não verá o reino de Deus. Porque, irmãos, nós sabemos que o reino de Deus começa aqui. Quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que o reino de Deus já está preparado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse terra, água, mar, espaço, vento. Antes que houvesse sol, lua, estrelas e também os mundos, né? Tudo já estava perante o Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor. A igreja aguarda a vinda de Cristo, mas no plano de Deus, a igreja já reina na presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Por isso precisamos ter uma vida santa na presença do Senhor. Precisamos temer o Senhor. Estava ouvindo certo testemunho ontem, uma pessoa falando que um certo homem, um certo crente, estava falando, olha, acontece o seguinte, na minha casa quem manda sou eu, é do jeito que eu quero. E falava para sua esposa, é do jeito que eu quero. Se você quer esse Deus, você tem esse Deus. Mas na minha casa quem manda sou eu. Né? Então nós vemos também, se você for olhar para Nabal. Nabal ele pensava também dessa forma. Na minha casa quem manda sou eu. Porque Davi na sua angústia, mandando alguns jovens buscar alimento lá na casa de Nabal. E Nabal era muito rico, Deus tinha abençoado ele muito. E quando os jovens chegaram, olha, Davi, ele é o homem que tem guardado todas as tuas terras. Eu nem sabia, nem conhecia Davi. Mas Davi, ele guardava aquela terra, os animais, qualquer invasão daquele homem. No dia que Davi precisou do pão, que mandou os jovens escalar, ele disse, aí, quem é Davi? Não conheço quem é Davi. O meu pão é para mim e para minha família. Não conheço. Aí o mensageiro foi e falou para Davi. Aí Davi disse, irou com aquilo, disse, vamos agora, vou mostrar de quem ele é. Prepare armas, as suas armas, e vamos atrás deste Nabal. Eu quero dizer uma coisa, tem muito Nabal dentro da igreja, mas o sangue de Jesus há poder. Aleluia! A obra de Deus é feita por Deus usando a nós. E quando ali Davi se preparou, vai dar virado. Mataram Nabal e toda a sua família. Mas ele tinha uma esposa e ela temia o Senhor. Ela era uma bênção, porque a verdadeira esposa edifica a sua igreja, a sua casa. Glórias ao Senhor. E quando ele vai ali, a esposa dele foi na frente. Olha, Davi vem aí, vai acabar toda aquela. Preparou os animais, colocou ali comida para entregar o rei Davi. Davi com os seus 400 homens
Por 300 ou 400. 400 homens. Como agora, esse homem, olha, não conhece o dia que nós vamos matar ele. E chegando, a esposa desse pessoa disse, chegando dentro do rei Davi, disse, meu Senhor, eu não sabia. Não mate lá. O nome daquele homem já diz quem ele é. Nabal é tolo. Era tolo o homem. Só pensava em si. Não pensava nada de Deus. A sua vida era distante de Deus. Tudo era para ele. Mas quando Davi viu aquela mulher se dobrar o joelho, chegando aqui está, meu Senhor. Se eu soubesse antes, eu teria mandado. Aí ele disse, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus guardou a minha vida. Eu não tocar, não fazer matança, porque no meio daquela casa havia uma mulher que temia o Senhor. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Pegou ali aquele alimento, voltou para casa e depois Davi recebe a notícia. Nabal morreu. Quem matou Nabal? O Senhor matou Nabal porque ele era filho de Belial. Irmãos, nós temos que fazer a diferença nesta terra. Ou nós somos filhos de Deus, ou filho de Belial. Não tem volta. Ou um ou outro. Escolhe, Jesus disse, porque não pode o homem servir a dois senhores. Ou a Deus, ou a mamão, que é o mundo, que é o dinheiro, que é a riqueza deste mundo. Glórias ao Senhor. Vou colocar só esse testemunho aqui e vou parar. Havia ali onde eu trabalhava um homem. E este homem ia e roubava os copos de onde a gente trabalhava. E o Espírito Santo de Deus me incomodou. Por que é? Eu fiz essa pergunta aí. Por que é que você deixa de estar no melhor tesouro, conhecer a Jesus, que é o tesouro para a nossa vida, e você procura esse tesouro do mundo? Aquele homem parou, ficou paralisado. Eu disse, Jesus tem um tesouro para cuidar. Aquele homem ficou calado, ele não falou nada, era um homem forte. Se esse homem dá um burro, eu vou cair aí e vou vir mais. Tudo bem, passou, isso foi numa sábado. Aí quando foi na segunda-feira, aquele homem me procurou. E disse para mim, olha, eu era jovem, eu era solteiro aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu disse, pô, não. A palavra que você me deu foi muito dura. E eu senti, foi muito dura. Mas você falou que precisava ouvir o meu coração. Eu compus hinos, cantava na igreja, Jesus batizava com o Espírito Santo, muitas pessoas se entregaram para Jesus. E hoje eu troquei as coisas de Deus, estava desviado e buscando essas coisas para o meu sustento. Mas na verdade, quando você falou, domingo mesmo eu fui na minha igreja, me consertei com a minha igreja, troquei por este grande tesouro que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem voltou para a igreja. Aquele homem tornou-se uma bênção na casa do Senhor. E muitas vezes, se nós formos olhar,
Certo? Deus não faz pacto com essas coisas. Ele é santo e justo. É por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. A nossa alma é de Deus, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. É por isso que estamos nesta manhã para participar desta ceia. Quem está em comunhão participa, mas quem está em dúvida não participa. Não estou preocupado com a igreja cheia de gente. Estou preocupado com a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória! Uma igreja que ora, uma igreja que canta, uma igreja que serve a Ele em espírito e verdade, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que diz não para o mundo e sim para Jesus, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Glórias ao Senhor, porque, irmãos, Deus não tem pacto com as coisas erradas. Por isso Deus me chamou você, para nós andarmos com a vida, aleluia, pronta para a vinda dele, que já está bem próximo. Está próximo, Jesus já vem. Jesus já vem. Vamos ficar firmes. Você veja que esta mulher, ela quando olhou Deus, e ela depois diz: bendito seja o Deus de Israel, porque deu sabedoria a Salomão, deu ciência a ele, deu riqueza. Aquela mulher saiu toda fora de si. O crente tem que buscar as coisas de Deus, que é para quando Deus nos revelar, a gente está fora de si. Deus, como é grande o Senhor, como é poderoso. Uma vez eu estava deitado, já estive até falando para algumas pessoas, e de repente Deus, eu tive um sonho, um ligeiro sonho. Pastor Augusto, que estava conversando com o casal, e o casal discutia com o pastor Augusto. O pastor Augusto disse: olha, eu estou aqui preparando a igreja para morar nos céus. Glórias a Jesus. E quando ele falou para morar nos céus, ele deu um aleluia. Irmãos, esse aleluia foi interessante. Quando ele abriu a boca para dizer ele abriu o ar, deu um estrondo na natureza, um trovão. E o trovão falou ali do lado ali desse morro aí, Mangaraí. O trovão foi quem falou. Aleluia! Estremeceu tudo. A natureza glorifica o nome do Senhor. Irmãos, eu me estremeci todo com o poder de Deus. Glórias ao Senhor. Diz a palavra de Deus que a palavra de Deus, quando ele fala, é um trovão. Aleluia! Ela estremece toda. Às vezes o crente não quer dar glória, aleluia. Ele fica com a boca fechada. E parece até que tem um demônio na frente dele dizendo: não fala, não glorifica, não fala, não glorifica. Mas o crente cheio do Consolador, que foi pregado nesta manhã, ele fala: glória, aleluia, ao Deus que fez os céus e a terra. Nós vamos ler aqui rapidinho.